As pessoas deveriam examinar a mensagem, porque o que William Branham disse é Deus dizendo. Isso até é forte. As pessoas dizem, não, é um homem. Não, para mim, o que Jesus Cristo disse era Deus dizendo. O que Paulo, Pedro, Tiago, João disseram era Deus dizendo. O que Jesus Cristo disse é o que William Branham repetiu. O que Paulo, Pedro, João, Tiago e os demais disseram foi que William Branham disse. Então, não está contrário às Escrituras. Contudo, dá vontade de ficar repetindo certas pregações que eu já fiz. Não tem jeito? Porque, para mim, isto é o essencial. Depois eu leio outras coisas, mas vou repetir. Não tem jeito. Eu não aguento. 56 da Era de Laodiceia. Irmão Branham diz assim: aquele que se bendizer na terra, no Deus da verdade será bendito. Sim, isso é correto. Porém, a tradução correta não é Deus da verdade, é Deus do amém. O único que pode mexer na tradução é um profeta. O único que pode falar na tradução e eu crer, pelo menos para eu crer, é o profeta. Qualquer um outro, qualquer teólogo que falar, qualquer erudito, um bom escritor, um bom estudante que falar, para mim não é nada. Mas quando um profeta fala, eu creio naquilo. Eu leio na Bíblia que tem que ser bendito no Deus da verdade. Mas William Branham vem e diz, mas a tradução correta não é Deus da verdade, é Deus do amém. E eu creio nisso. Amém? E portanto, lemos, abençoará a si mesmo no Deus do amém. E aquele que jurar na terra por Deus, jurará pelo Deus do amém. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio para Jerusalém, alegria, e para o seu povo, gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Aleluia. Amém? Ele está falando aqui ainda de Jerusalém, do povo judeu. Agora ele diz assim: aqui está Jeová do Velho Testamento, o Deus do amém. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do amém. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Não tem o Deus do Velho Testamento, que é o Deus do amém, que é Espírito. E Jesus Cristo no Novo Testamento, que é Deus do amém e é carne. Não tem esses dois. O Deus Espírito do Velho Testamento estava na carne do Novo Testamento. Por isso, irmão Branham diz que Velho Testamento e Novo Testamento são como marido e mulher. Amém. Ali está de novo o Jeová do Antigo Testamento e o Jesus do Novo Testamento. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Eu quero que você guarde bem, grave bem isto, porque estes estudos que estamos dando, contudo não sou mestre, mas como eu creio que o Espírito Santo sempre pode usar qualquer um, porque quem é mestre é o Espírito Santo, e por onde ele fala, não pela teologia, mas pela revelação, é o Espírito Santo. Então aqui está. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação para dar a conhecer a si mesmo. Isso quer dizer, Deus quer dar a conhecer a nós a si mesmo. Ele não veio para revelar ao Filho.
isto é, o Novo Testamento, não veio para revelar ao Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer ao Pai. Porque você olha no Filho, mas o Filho é que está te revelando o Pai. Porque o Pai você não pode ver. Mas você viu a mão de Jesus levantada, você viu a mão do Pai. Você viu Jesus pôr a mão na cabeça, você viu a mão do Pai. Amém? Você viu que Jesus podia sentir qualquer dor, tanto externa como interna, em suas entranhas. Era as entranhas do Pai. O problema é que eles creem que Jesus tem uma entranha e o Pai tem outra. E que Jesus tem uma mão e o Pai tem outra. Isso forma dois deuses, duas pessoas. Já estou falando com gente de dentro da mensagem. Olha que situação eles chegaram. Eles começaram com o irmão Branham, no tempo do irmão Branham, eles não podiam manifestar. Mas depois que o profeta morreu, então eles manifestaram porque andaram com o irmão Branham. E manifestaram desta forma, dizendo que Deus é assim. Quando eu leio na Bíblia que Deus tem mão, é a mão de Jesus Cristo. Quando eu leio na Bíblia que Deus tem ombros, é os ombros de Jesus Cristo. Quando eu leio na Bíblia que Deus tem entranhas, é as entranhas de Jesus Cristo. Quando eu leio na Bíblia que Deus tem olhos, é os olhos de Jesus Cristo. Quando eu leio na Bíblia que Deus tem pés, é os pés de Jesus Cristo. Eles dizem que não. Incrédulos. Vocês estão voltando a Roma. Pregando no mundo e fazendo filhos do diabo 2 vezes mais que vocês. Aleluia. Ele nunca falou de 2 deuses. Falou de um. E se Jesus não é Deus, então você tem um Deus chamado Pai e o outro que William Branham diz que é Jesus Cristo. Mas não é assim. Jesus Cristo é o Pai encarnado. Era por isso que Jesus orava ao Pai. Aqui na terra ele tinha que estar submisso ao Pai, assim como cada profeta, como filho do homem, foi submisso ao Pai. Assim como você, um crente cheio do Espírito Santo, é submisso ao Pai. O Pai é maior porque ele está dentro. Você é o mortal, você é a carne. E assim era o Filho. Era o mortal. Deus não pode verter sangue. Ele teve que criar uma célula sanguínea e verter sangue. E aquela célula sanguínea era dele. Ele criou. Era dele. Por isso nós fomos comprados pelo sangue do Espírito Santo. Atos 20, 28. Não é o sangue apenas de um homem mortal, mas é o sangue do Espírito Santo, porque a célula sanguínea era do Espírito Santo. Amém. Eu dou graças a Deus por ser um ignorante, um analfabeto, e conseguir ver essas coisas que o profeta pregou. Amém. E aí, Deus é Espírito. E é por isso que ele estava em Cristo. Deus é Espírito, ele estava no corpo. Deus é Espírito. Importa que você o adore em espírito e em verdade. Você não adora Deus em pessoa alguma, senão em espírito e em verdade. Amém. Bom, vamos prosseguir mais um pouquinho, porque isso daqui é tão bom. Cada vez que eu leio o mesmo parágrafo, eu tenho uma nova inspiração. O que eu vou fazer? Quando a palavra é real, ela é desse jeito.